Você já se sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não é realmente sua? Como se cada decisão que você toma, cada palavra que você fala, cada movimento que você faz, estivesse sendo ditado por algo invisível, algo que você nem consegue nomear direito. Você olha ao redor e vê todo mundo seguindo as mesmas regras, perseguindo as mesmas coisas, tendo medo das mesmas ameaças. E você se pergunta: será que sou só eu que sinto isso? Será que sou só eu que tenho a sensação de estar interpretando um papel num roteiro que outra pessoa escreveu? Você tenta ser autêntico, tenta ser livre, mas toda que você pensa que finalmente se libertou, descobre que estava apenas trocando uma prisão por outra, uma forma de controle por outra mais sutil. E o mais assustador é perceber que o carcereiro muitas vezes é você mesmo, vigiando seus próprios pensamentos, punindo seus próprios desejos, disciplinando cada impulso que não se encaixa no que você aprendeu que deveria ser. Se você está cansado de se sentir controlado, sem saber exatamente por quê ou por quem, se você quer entender em que nível de consciência você está operando e como o poder ainda te domina, sem que você perceba, então fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode abalar tudo o que você acreditava sobre liberdade, controle e quem você realmente é. Existe uma estranheza profunda em perceber que você não escolheu a maior parte das coisas que define como suas. Você não escolheu o que acha bonito ou feio, certo ou errado, desejável ou repugnante. Essas coisas chegaram até você por caminhos tortuosos, através de milhares de pequenas interações, punições sutis, recompensas quase imperceptíveis, olhares de aprovação ou desaprovação. E agora, elas vivem dentro de você como se fossem suas verdades mais íntimas, suas convicções mais profundas. Você defende essas ideias, você luta por elas, você até sofreria por elas, sem nunca parar para perguntar de onde elas realmente vieram e a quem elas servem. Esse é o tipo de poder mais eficaz, o tipo que não precisa de guardas ou muros, porque você mesmo se tornou o guarda e o prisioneiro ao mesmo tempo. A maioria das pessoas passa a vida inteira oscilando entre os primeiros níveis de consciência, aqueles em que o poder externo ainda opera de forma quase total, moldando cada pensamento, cada desejo, cada medo. No primeiro nível, você nem sequer percebe que está sendo controlado. As regras parecem naturais e inevitáveis, como a gravidade ou o tempo. Você acorda, vai trabalhar, persegue os objetivos que te disseram que eram importantes, tem medo das coisas que te ensinaram a temer e se sente culpado pelas coisas que te fizeram acreditar que eram erradas. Você não questiona porque nem passa pela sua cabeça que existe algo a ser questionado. O mundo é assim, você é assim. E pronto. No segundo nível, você começa a sentir um desconforto, uma inquietação que não consegue explicar direito. Você olha para a sua vida e pensa: algo está errado aqui. Mas não. Sei o quê? Você tenta mudar, tenta ser diferente, mas suas tentativas são sempre dentro do mesmo sistema que te aprisiona. Você troca de emprego, mas continua na mesma lógica produtivista. Você termina um relacionamento, mas entra em outro com as mesmas dinâmicas de poder. Você busca liberdade, mas só. Encontra novas formas de disciplina. O terceiro nível é quando você finalmente começa a ver as estruturas, a perceber que existem mecanismos operando sobre você, que suas escolhas não são tão livres quanto você imaginava. Você descobre que foi disciplinado, treinado, moldado para ser de um jeito específico. Você vê como a escola te ensinou a obedecer, como o trabalho te ensinou a produzir, como a sociedade te ensinou a desejar certas coisas e rejeitar outras. Essa descoberta é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante, porque se você não escolheu ser quem você é, então quem diabos você é, de verdade? É nesse nível que muitas pessoas travam, porque a revelação é tão perturbadora que elas preferem voltar para a inconsciência dos níveis anteriores. É mais confortável acreditar que você é livre do que encarar a extensão do seu aprisionamento. Mas alguns continuam, alguns têm coragem de ir mais fundo
E esses chegam ao quarto nível, onde a verdadeira luta começa. Aqui você não está mais apenas percebendo o poder, você está ativamente tentando se libertar dele. Você questiona cada crença, cada hábito, cada reação automática. Você pergunta: isso é realmente meu ou me ensinaram a pensar assim? Esse desejo é autêntico ou foi plantado em mim? Esse medo é real ou foi fabricado para me controlar? É um trabalho exaustivo e doloroso porque envolve desmontar tijolo por tijolo a construção que você chamava de identidade. Michel Foucault dedicou sua vida a estudar exatamente isso, as formas sutis e invisíveis através das quais o poder opera sobre nós. Não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora, transformando-nos em policiais de nós mesmos. Ele mostrou que o poder não é apenas uma força que te oprime de cima, vindo de um governo ou de uma autoridade. O poder é uma rede complexa de relações que atravessa cada aspecto da sua existência, moldando como você vê seu próprio corpo, como você experimenta seus desejos, como você define o que é normal ou anormal, saudável ou doente, certo ou errado. E o mais perturbador é que quanto mais evoluído o sistema de poder, menos ele precisa de violência externa, porque ele já está internalizado em você. Você é vigiado, mas o vigia é você mesmo. Você é punido, mas quem pune é você mesmo. Você é julgado, mas o juiz é você mesmo. Foucault chamou isso de tecnologias do eu, essas práticas através das quais você se transforma em objeto de controle e conhecimento, através das quais você se molda de acordo com normas que nem sequer reconhece como normas, porque elas se tornaram sua própria natureza. No quinto nível de consciência, acontece algo revolucionário. Você não está mais apenas lutando contra o poder externo. Você está começando a desmantelar o poder interno, aquele que você instalou em si mesmo sem perceber. Você começa a identificar o panóptico interior, essa torre de vigilância que você construiu dentro da sua própria mente e que observa cada um dos seus pensamentos, julgando se eles são aceitáveis ou não, se você está sendo produtivo o suficiente, disciplinado o suficiente, normal o suficiente. Você percebe que grande parte do seu sofrimento não vem das circunstâncias externas, mas dessa guerra interna constante, desse policiamento implacável de cada impulso, cada desejo, cada momento de desvio da norma que você internalizou. E aqui começa a prática real de liberdade, não a liberdade abstrata que os discursos motivacionais prometem, mas a liberdade concreta de começar a se relacionar consigo mesmo de uma forma diferente, de questionar quem colocou aquele vigia dentro de você e se você ainda quer mantê-lo lá. Nesse nível, você começa a experimentar o que Foucault chamava de cuidado de si, não no sentido superficial de autocuidado que virou mercadoria, mas no sentido radical de assumir a tarefa de criar a si mesmo, de se tornar o escultor da própria existência, em vez de continuar sendo a estátua que outros esculpiram. O sexto nível é onde poucos chegam porque exige uma coragem tremenda e uma disposição de viver com incerteza e desconforto permanentes. Aqui você não está mais buscando uma identidade fixa e verdadeira. Você entendeu que não existe um eu verdadeiro. Esperando para ser descoberto, existe apenas um processo constante de criação e recriação. Você se torna um artista da própria vida, não no sentido romântico e superficial, mas no sentido de entender que sua existência é uma obra que você está constantemente compondo e que você pode escolher as cores, as formas, as texturas dessa obra, em vez de apenas reproduzir os padrões que te ensinaram. Você não está mais tentando se encaixar em nenhuma categoria predefinida, não está mais tentando provar que é normal ou especial, produtivo ou criativo, bom ou mau. Você está simplesmente experimentando formas de existir, testando possibilidades, permitindo que sua vida se torne um espaço de invenção. E isso assusta as pessoas ao seu redor, porque você não é mais previsível, não é mais controlável, não é mais reduzível a um rótulo ou a uma função. Você se tornou estranho, inclassificável, e esse é exatamente o ponto.
No sétimo nível acontece algo que parece paradoxal. Você percebe que a própria ideia de níveis de consciência ainda é uma forma de disciplina, ainda é uma tentativa de criar uma hierarquia, uma escala de medição, uma forma de controle. Então você abandona até mesmo isso. Você não está mais preocupado em evoluir, em crescer, em se tornar melhor ou mais consciente. Você está simplesmente vivendo momento a momento, sem a necessidade de se avaliar constantemente, sem a necessidade de se comparar, sem a necessidade de saber em que estágio você está. Você entendeu que a liberdade real não é chegar a um ponto final onde você está finalmente livre de todo o poder, porque poder e liberdade estão sempre entrelaçados, sempre em jogo. A liberdade real é a capacidade de jogar esse jogo conscientemente, de participar das relações de poder sem ser completamente capturado por elas, de se mover entre diferentes formas de existência sem se fixar definitivamente em nenhuma delas. Conheci uma mulher que passou 40 anos da sua vida tentando ser a pessoa perfeita. Ela acordava cedo, seguia todas as regras, cumpria todas as expectativas, nunca decepcionava ninguém. Por fora, ela era o exemplo de sucesso e equilíbrio. Por dentro, ela estava morrendo aos poucos, sufocada pelo peso de uma existência que não era dela. Um dia, sem saber bem porquê, ela começou a fazer pequenas coisas estranhas. Ela, que sempre se vestia de forma discreta, começou a usar roupas coloridas, extravagantes. Ela, que nunca questionava nada, começou a fazer perguntas inconvenientes nas reuniões de família. Ela, que sempre colocava as necessidades dos outros em primeiro lugar, começou a dizer não sem explicação nem culpa. As pessoas ao seu redor ficaram preocupadas, acharam que ela estava tendo um colapso nervoso, sugeriram terapia, medicação. Mas ela não estava desmoronando, ela estava finalmente começando a existir. Ela estava desconstruindo a prisão que tinha construído ao longo de décadas, tijolo por tijolo, regra por regra, expectativa por expectativa. E o que ela descobriu do outro lado não foi uma nova identidade fixa, mas uma liberdade estranha e vertiginosa, de não ser nada definido, de poder ser muitas coisas diferentes, de experimentar formas de existir que ela nunca tinha imaginado possíveis. Ela não estava mais preocupada em saber em que nível de consciência ela estava ocupada demais vivendo. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece ter as respostas. E aí a gente pensa, o que é que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então, desce aqui nos comentários e escreve só isso. Escreve, estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando, você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário. Você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Então, o que fazer com tudo isso? Como você navega esse território perigoso entre o controle total e a liberdade radical? A resposta não é simples e talvez nunca devesse ser. Não existe um manual de instruções. Não existe um caminho único que funciona para todo mundo. Mas existem práticas, existem formas de começar a se relacionar consigo mesmo de maneira diferente. A primeira é desenvolver o que Foucault chamava de atitude crítica, essa capacidade de sempre perguntar: por que isso é assim? Quem decidiu que isso é verdade? A quem serve essa regra? Não de forma paranoica ou conspiratória, mas de forma genuinamente curiosa e investigativa.
Quando você sente um impulso de se julgar, pare e pergunte: de onde vem esse julgamento? Quando você sente medo de fazer algo diferente, investigue o que exatamente você teme e quem te ensinou a ter esse medo. Quando você se pega querendo provar algo para alguém, questione: por que eu preciso dessa aprovação e o que acontece se eu não conseguir? Esse tipo de questionamento constante pode parecer exaustivo no começo, e é mesmo, porque você está trabalhando contra décadas de condicionamento. Mas com o tempo isso se torna mais natural, até se tornar quase uma segunda natureza, essa capacidade de observar seus próprios pensamentos e sentimentos com um certo distanciamento, sem se identificar completamente com eles. A segunda prática é começar a experimentar pequenos desvios da norma, pequenas transgressões que testam os limites do que você acredita ser possível para você. Não estamos falando de rebeldia adolescente ou de fazer coisas destrutivas só para chocar. Estamos falando de ampliar conscientemente seu repertório de formas de existir, de permitir que você seja surpreendido por si mesmo. Se você sempre foi a pessoa séria, experimente ser engraçado. Se você sempre foi o que cuida de todo mundo, experimente deixar alguém cuidar de você. Se você sempre seguiu as regras à risca, experimente quebrar uma regra pequena. E veja o que acontece. O objetivo não é se tornar uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. O objetivo é perceber que você é muito mais múltiplo e variado do que as categorias fixas nas quais você se aprisionou. A terceira prática talvez seja a mais difícil porque envolve aceitar um certo grau de solidão e estranheza. Quando você começa a operar em níveis mais altos de consciência, quando você começa a se libertar das formas convencionais de existir, você inevitavelmente se torna um pouco estranho para as outras pessoas. Você não se encaixa mais perfeitamente nas expectativas. Você não é mais completamente previsível. Você não responde mais aos mesmos estímulos de controle que funcionavam antes. E isso pode criar distância entre você e as pessoas que te conheciam de uma forma específica e que agora não sabem mais como se relacionar com você. Essa distância dói, não vou mentir. Mas é também um sinal de que algo real está acontecendo, de que você não está apenas mudando superficialmente, mas transformando as bases mesmas da sua existência. E aqui é importante entender que você não precisa evangelizar ninguém, não precisa convencer outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Cada pessoa tem seu próprio timing, seu próprio processo. Tudo o que você precisa fazer é viver sua própria transformação com sinceridade e permitir que isso sirva como um tipo diferente de exemplo. Não um exemplo de como as coisas deveriam ser, mas um exemplo de que outras formas de existir são possíveis. A quarta prática é cultivar o que Foucault chamava de práticas de liberdade, esses momentos e espaços onde você se permite existir de forma menos vigiada, menos controlada, menos julgada. Pode ser através da arte, da escrita, da meditação, da dança, de caminhadas na natureza, de conversas profundas com pessoas que te permitem ser você mesmo sem máscaras. O importante é criar regularmente esses espaços de liberdade onde você pode experimentar formas de ser que não precisam ser produtivas, que não precisam servir a nenhum propósito, que não precisam provar nada a ninguém. Esses são os laboratórios onde você testa possibilidades de existência, onde você brinca com diferentes versões de si mesmo, onde você se permite ser incoerente, contraditório, indefinido. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa: você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você. Pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana, eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana através da filosofia e da espiritualidade.
Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. O que torna essa jornada através dos níveis de consciência tão fascinante e ao mesmo tempo tão perturbadora é que não existe ponto de chegada. Não existe um momento em que você pode dizer: pronto, agora eu estou completamente livre, agora o poder não me controla mais. Isso seria apenas outra ilusão, outra forma de se prender a uma identidade fixa, a de pessoa iluminada ou liberta. A verdade é que o poder e a liberdade estão sempre dançando juntos, sempre se entrelaçando, sempre se transformando. Em alguns momentos, você vai sentir que finalmente entendeu tudo, que finalmente se libertou de todos os condicionamentos, e então vai descobrir uma nova camada, uma nova forma de controle que você nem sabia que estava operando. E isso não é um fracasso. Isso é simplesmente a natureza da existência humana. Nós somos seres que existem dentro de redes de poder, dentro de sistemas de significado, dentro de estruturas sociais. A questão não é escapar completamente disso. A questão é aprender a navegar essas estruturas de forma mais consciente, mais criativa, mais livre. É aprender a jogar o jogo sabendo que é um jogo. É participar das relações de poder sem ser completamente definido por elas. É usar as estruturas disponíveis para criar formas de vida que valem a pena ser vividas. O que Foucault nos ensina não é um caminho para uma liberdade absoluta e final, mas uma prática constante de interrogar como nos tornamos o que somos e experimentar outras formas de ser. É um convite para nos tornarmos artistas da própria vida, não no sentido romântico de criar uma obra perfeita, mas no sentido prático e cotidiano de trabalhar constantemente na invenção de si mesmo, sabendo que essa obra nunca estará terminada, que sempre haverá algo novo para descobrir, desmantelar, reconstruir. Então, quando você se pergunta em qual nível de consciência você está, em qual deles o poder ainda te controla, talvez a pergunta mais interessante não seja em que nível você está, mas como você está se relacionando com esse processo. Se você está se movendo com curiosidade e coragem, ou com medo e rigidez, se você está permitindo que sua vida seja um espaço de experimentação, ou se está tentando se fixar em alguma identidade segura e definitiva. Porque a verdade é que o poder sempre vai encontrar formas de operar sobre você, sempre vai haver estruturas tentando te moldar, sempre vai haver expectativas tentando te capturar. Mas você também sempre vai ter a capacidade de questionar, de resistir, de criar algo diferente, mesmo que seja nos pequenos espaços, nos momentos aparentemente insignificantes. Você sempre vai ter a possibilidade de dizer não, de desviar, de inventar. E talvez seja exatamente nisso que consiste a liberdade real. Não em chegar a um estado final de libertação total, mas em manter viva essa capacidade de continuar questionando, experimentando, transformando. Em nunca se deixar capturar completamente por nenhuma forma fixa de existência. Em manter sempre aberta a possibilidade de ser diferente do que você é agora. Essa é a promessa radical do pensamento Foucaultiano, não uma promessa de felicidade garantida ou de paz definitiva, mas uma promessa de que sua vida pode ser sempre um campo aberto de possibilidades, um território de invenção, uma obra em constante processo de criação.